Irmãos, que alegria estarmos reunidos mais uma vez para louvarmos o nome do Senhor e para compartilharmos da sua palavra, um momento de alegria muito grande no nosso coração. O tema da mensagem hoje vai ser Jesus, o Senhor da restauração. Para trabalhar esse tema nós vamos usar o livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 39. Creio que a maioria de vocês, se não todos, conhece esse texto sobre o Gadareno. Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 39. Eu vou usar hoje a versão NVI, viu, irmãos? Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 39. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Navegaram para a região dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Vamos orar? Senhor, mais uma vez erguemos a Ti a nossa oração e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Tira de nós toda preocupação, tira de nós toda ansiedade, toda preocupação com o dia de amanhã, Deus. E faça do nosso coração, nesse momento, uma terra fértil para o plantio da semente do Evangelho. Senhor, tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, toda distração, tudo aquilo, Deus, que possa permear a nossa mente a fim de nos distrair nesse momento tão importante que é a pregação da palavra. Se podemos te pedir mais alguma coisa, Senhor, eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações profundamente e que possamos sair daqui edificados, Senhor, que possamos sair daqui com um pouco a mais de conhecimento e crescer um pouco mais na presença do Senhor nesta noite. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 8 do livro de Lucas, ele é muito interessante, porque ele se inicia dizendo que Jesus percorria as cidades, e junto com seus discípulos, e ali ele ia ensinando as multidões, ele ia disseminando seus ensinos. Mostra para nós que Jesus ele se importa com a multidão, que ele para no ajuntamento ali para edificar as pessoas. Isso vai do versículo 1 até o 21 desse capítulo 8. Então, no versículo 22, nós vemos Jesus fazendo um convite para os seus discípulos: passemos para outra margem do lago. Eles entram com ele no barco e, de repente, uma tempestade assola esse barco. Jesus, cansado pela sua muita ocupação durante aquele dia,
deita no barco e dorme o sono do justo. Os discípulos, apavorados, vendo o barco sendo chicoteado de um lado para o outro, gritam ao Senhor: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus levanta, dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, e tudo se faz bonança. E nesse momento Jesus deixa claro para nós que Ele é Senhor do universo, Senhor do tempo, que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, irmãos, em meio ao mar revolto, Jesus fez acalmar. Ele acalmou a tempestade que estava ali, fisicamente, e Ele acalmou a tempestade que estava dentro do coração daqueles homens, que estavam tão preocupados e tão desesperados com a situação que estava acontecendo. E aí o texto continua. Agora que eles atravessam para o outro lado do lago, nós vemos que Jesus se preocupa com a multidão, com o ajuntamento, e ali Ele faz o semear da semente do Evangelho. Nós vemos que Ele mostrou aos seus discípulos e deixou registrado para nós que Ele é Senhor do tempo e Ele tem o controle de todas as coisas no universo. E agora Ele vai até uma cidade pagã para encontrar com um homem que estava ali possesso de uma multidão de demônios, que estava aprisionado pelas mãos de Satanás. Jesus vai ao encontro para promover uma libertação completa, pois onde o Senhor chega, o mal tem que sair. Onde o Senhor chega, não há mais espaço para o diabo humilhar as pessoas, não há mais espaço para o diabo escravizar as pessoas, não há mais espaço para o diabo brincar com a vida das pessoas, como ele gosta de fazer. Jesus foi até Gadara para libertar um homem que estava sofrendo nas mãos de Satanás. Então nós vemos que Jesus se preocupa com o coletivo, mas Ele também se preocupa com cada pessoa no individual. Ele foi até lá por causa de um homem. Pensem bem, irmãos, por causa de um homem Ele atravessou o lago, por causa de um homem Ele saiu do meio da multidão, por causa de um homem Ele foi até lá. Isso desperta nós que precisamos nos preocupar com as pessoas no coletivo, no ajuntamento da igreja, e desperta em nós também a preocupação que temos que ter com cada indivíduo no particular. E diante disso, irmãos, nós vemos que Jesus tem poder sobre as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, porque Ele foi até ali para libertar o homem das garras de quem? De Satanás. Diante disso, eu digo para vocês que a libertação que Jesus opera é completa, pois Ele é Senhor de tudo e de todos. Amém? Passando aí, irmãos, entrando no texto em questão, no versículo 26 e 27 primeiro, nós vamos ver detalhes da escravidão que Satanás faz na vida do homem. Versículo 26, vai dizer assim: navegaram para a região dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Primeira coisa que nós vamos destacar aqui: o homem não usava roupas. Irmãos, quando uma pessoa vive sob o domínio de Satanás, essa pessoa é humilhada ao ponto de ter o seu corpo exposto. Não pense você que uma pessoa que anda por aí mostrando o seu corpo é algo natural. Essa pessoa está sob influências malignas. Não é normal uma pessoa ficar se mostrando, irmãos. De alguma forma, Satanás está agindo ali, diretamente ou indiretamente. No tempo de Jesus, expor o corpo era um sinal de impureza, era uma vergonha pública e era algo tido como muito errado. Você vê que, em todo o contexto do Antigo Testamento ali, as pessoas se cobriam, elas se preservavam, e quando iam se humilhar diante de Deus, qual que era a postura? Rasgar as vestes, sinal de humilhação pública. No caso em questão, diante de Deus. Então, irmãos, nós vemos que hoje a mídia, a sociedade tenta impor para nós que é algo normal mostrar o corpo, que é algo normal exibir partes do seu corpo, fazer fotos insinuantes e postar na rede social, e ainda vai lá e coloca um versículo bíblico embaixo, que não faz sentido algum, né? E Satanás quer impor para isso que é algo na nossa mente, que isso é algo normal. Viver uma sexualidade desregrada, viver uma sexualidade explícita e distorcida. Mas nós devemos nos lembrar que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então nós temos que preservar o nosso corpo. Nós devemos protegê-lo, nós devemos guardá-lo, nós devemos
protegê-la em santidade e em sanidade também, com juízo no lugar, sem fazer coisas erradas e destrutivas com o nosso corpo. Satanás, irmãos, ele pega esse homem e o humilha publicamente, expondo o corpo dele. Eles vestiam ele, Satanás ia lá e despia. Eles levavam ele para uma casa, correntavam ele ali, Satanás ia lá e tirava ele de lá. Olha o tamanho da humilhação que o diabo faz na vida de uma pessoa. Segundo ponto que o texto destaca para nós é que o homem não vivia em casas. Irmãos, é uma segunda característica da escravidão de Satanás, é tirar a pessoa de sua casa. Casa é símbolo de aconchego, casa é símbolo de segurança, é símbolo de família, de estrutura social bem firmada. Casa traz para nós a ideia de um lugar de proteção. E o intuito de Satanás é o quê? Tirar as pessoas da casa dela, do bom convívio familiar. Então nós vemos que uma grande estratégia dele é desestruturar a família, é tirar o homem do seu aconchego e o expor aos perigos públicos. É tirar ele do seu aconchego e levar ele para a rua, levar ele para o lugar onde ele está mais exposto aos perigos, sejam vícios, sejam perigos mesmo de assalto e todas as outras coisas, e pôr na cabeça daquela pessoa que é normal. Irmãos, especialmente nós que vivemos em uma cidade grande, vemos muitos moradores de rua por onde passamos, não é verdade? E se você parar para conversar com algum deles, certamente de algum deles você vai ouvir ele falando que é bom estar ali, que é uma situação boa, que eles recebem alimento, que eles não precisam se preocupar em pagar imposto, não tem contas para pagar. Agora pense bem, irmãos, eles estão vivendo uma cegueira espiritual muito grande, porque é inadmissível você dizer que é melhor morar na rua do que numa casa, irmãos. Lugar que você está exposto ao frio, que você está exposto à chuva, que você está exposto ao risco de outros te matarem, porque eles têm disputa entre eles também. Um lugar que você está totalmente desprotegido e exposto. E aí eles vêm dizer para a gente que aquilo é algo bom. Olha o tamanho da cegueira espiritual que passa na mente dessas pessoas. Satanás, irmãos, ele é capaz de cegar uma pessoa e a fazer pensar que está vivendo coisas boas, mesmo quando ela está afundada no lamaçal, mesmo quando ela está afundada em coisas ruins, mesmo quando ela está colhendo coisas ali que não são legais. Ele tem essa capacidade de distorcer a visão humana. Então nós precisamos ficar atentos com isso. E o terceiro ponto, o homem vivia no cemitério. Irmãos, pensem comigo nesse terceiro ponto. Cemitério é um lugar onde sepultamos os nossos entes queridos, certo? Porém, o cemitério não é um lugar puro, é um lugar impuro, não habitável. O diabo aprisionou esse homem de tal maneira que ele vivia nos sepulcros, vivia ali no frio novamente, vivia ali em lugares que está exposto a doenças, porque morrem pessoas de diversas causas. Então, se a pessoa morreu contaminada com determinada doença, vocês concordam que o corpo dela vai estar exposto àquela contaminação ainda? Então, é um lugar insalubre também de estar. E esse homem vivia ali no meio. Levou ele a habitar em um lugar vazio, sem vida, e onde diversos sonhos estão enterrados. E é isso que o diabo quer fazer com o homem, irmãos. Deixar ele na pior situação possível. Afundar ele, rebaixar ele, fazer ele se sentir derrotado, fazer ele sentir-se que ele não é imagem e semelhança de Deus, fazer ele ser exposto diariamente à humilhação e ao desgaste emocional por estar vivendo numa situação dessa. Muitos do que a gente conversa que está nessa situação, eles falam que quer sair, mas no fundo eles falam também que não tem força para sair daquilo ali. A escravização, correntes e cadeias invisíveis, irmãos. Mas o texto continua no versículo 28, nos deixando uma coisa bem interessante e destacada. Versículo 28 vai dizer: quando viu Jesus, o homem que estava possesso gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Irmãos, algo que chama muita atenção aqui é que os demônios, ao verem Jesus, se prostram diante dele e o adoram.
Isso é impressionante, não é? Porque pense bem, quantas pessoas zombam de Jesus? Quantas pessoas escarnecem de Jesus? Quantas pessoas dizem que Jesus é uma farsa, quando até mesmo os demônios reconhecem que ele é filho do Deus Altíssimo? Olha o ponto de cegueira que Satanás causa numa pessoa. Ele sabe que Jesus é filho do Deus Altíssimo, mas ele vem nos pobres mortais e fala com eles que não, que Jesus nem existe, que Jesus é coisa criada na igreja, que Jesus é uma historinha que foi feita para você e eu temermos e andarmos certinho do jeito que a igreja quer dominar. Ele usa de várias estratégias, irmãos. Satanás, ele é sagaz. Para alguns ele vai dizer que ele mesmo nem existe. Para outros ele vai se mostrar como um Deus verdadeiro e poderoso. Para outros ele vai simplesmente distrair, de modo que a pessoa não canta nem para um lado nem para o outro. Então olha a sagacidade dele. Ele quer deixar o homem numa situação que ele venha debochar do Filho de Deus. Mas Satanás teme a Jesus, sim ou não? Ao ponto de se dobrar de joelhos diante dele e implorar para ele que não o atormente. Irmãos, muitos serão surpreendidos naquele grande e glorioso dia da vinda do Senhor. Muitos que negaram a existência de Jesus, muitos que negaram a santidade de Jesus, muitos que negaram a deidade de Jesus, que Jesus é Deus de fato, serão surpreendidos naquele dia. Muitos que não reconheceram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se arrependerão amargamente naquele dia. Mas infelizmente será tarde demais. O demônio reconhece Jesus como Senhor e o obedece, inclusive. Porém, ele quer pôr na cabeça do homem que Jesus é uma farsa. Mas ele também não só reconhece que Jesus tem poder, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, mas ele reconhece que Jesus tem poder para atormentar a eles. Então, olha só, irmãos, não podemos nos esquecer que Jesus, ele é amor, sim ou não? Mas ele também é um fogo consumidor. O amor de Deus se confirma na sua justiça. Nós temos que ficar atentos aos enganos de Satanás, porque ele vai querer dizer, até dentro de algumas igrejas, a gente ouve, só o lado bom, né? Só o lado que Deus é amor, que ele perdoa todos os pecados, que ele está ali para te acolher. Mas não prega-se que Jesus exige de nós santidade, que o Deus do Antigo Testamento que dizia na Torá, sede santos porque eu sou santo, ele continua sendo santo, e ele continua exigindo santidade dos seus seguidores. Então precisamos ficar atentos, pois o diabo reconhece Jesus como Senhor, mas ele quer que você e eu não reconheçamos. Que Deus nos mantenha com os olhos abertos, irmãos, pois o nosso inimigo ele é sagaz demais, demais. Inclusive, dentro da igreja, em uma determinada época, foi ensinado que existia 2 deuses diferentes, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus, e o Deus do Novo Testamento era outro Deus, porque o Deus do Antigo Testamento mandava matar, mandava destruir nações, e o do Novo Testamento não, é o Deus do amor, é o Deus da graça. Então dividiu o nosso único e verdadeiro Deus em 2 deuses, o que é uma heresia, tá, irmãos? É o mesmo Deus. No princípio, Jesus, o Pai e o Espírito Santo estavam lá, como no fim, no livro de Apocalipse, os 3 estarão lá. Amém? Continuando com o nosso texto, irmão, nós vemos no versículo 29, que nós não podemos subestimar o inimigo, pois ele é forte e astuto. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Vejam comigo, irmãos, que o texto faz questão de frisar que o homem, mesmo estando acorrentado e vigiado, ele quebrava as correntes, ele escapava daqueles guardas que o estavam vigiando, e ele era transportado pelo demônio a lugares solitários. Uma coisa chama muita atenção aqui, irmãos.
O homem estava no meio de pessoas e ele estava acorrentado ali para que não fosse levado. Satanás tirava ele do meio das pessoas e levava ele para lugares solitários. Satanás continua com a mesma estratégia nos dias de hoje. A estratégia dele é tirar você do meio do convívio público e te levar para um lugar solitário. A estratégia dele é te tirar do meio da comunhão dos santos e te levar para o lugar que você está exposto às flechinhas que ele vai lançar na sua e na minha mente. A estratégia de Satanás é tão sagaz, irmãos, que a Bíblia o compara como um leão, que anda ao nosso redor, rugindo, buscando a quem ele possa devorar. Alguém aqui já viu, naqueles documentários, quando o leão vai caçar um bando, que ele vai para cima de um bando de zebras ou qualquer outro animal? Está o bando reunido. Ele não chega correndo e pula no meio do bando, vocês já viram? Ele vai ao redor. E a Bíblia é excepcional, a forma que Deus deixou ela escrita para nós, que ela é muito didática, ela é muito palpável, os ensinos dela. O leão chega ao redor das presas ali e vai circulando. Para quê? Para assustar. Quando assusta, uma das zebrinhas vai e sai correndo do bando e se afasta. O bando está do lado de cá, a zebrinha vai para lá. Em qual dos dois que o leão vai pular? No bando que está reunido junto ali na igreja, em oração, em busca pelo Senhor, cultuando ao Senhor, ou ele vai naquela ovelhinha que está lá do lado de fora sozinha? Aquela que está lá sozinha é uma presa muito mais fácil, não é, irmãos? Então aquela ideia de eu cultuo em casa, eu busco o Senhor em casa, isso é falácia. Isso é estratégia satânica para enfraquecer o crente, irmãos. Somos convidados por Jesus a estar reunidos no corpo, que é a igreja. Porque é melhor ser dois do que ser um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas se eu estou caminhando sozinho, quem vai me ajudar a levantar, irmãos? O Satanás vai estar com a mão estendida ali. Só não é para levantar para coisa boa, né, irmãos? Só levanta para aprontar o danado. E aí, olha só, ele pega esse homem e leva para lugares solitários. A possessão demoníaca, irmãos, não é um mito, é uma realidade. Satanás tirava esse homem dali, com certeza para fazer o bem que não era a ele, não é verdade? Muitas vezes o poder das trevas é subestimado, presta atenção nisso, e encaramos tudo de forma natural, especialmente no meio reformado. Temos muita tendência de olhar para as coisas de forma natural e não ver com olhar espiritual. Às vezes estamos em meio a uma forte luta espiritual, onde correntes nos são colocadas, onde somos presos em uma gaiola invisível e pensamos que está tudo acontecendo de forma normal. O valente luta contra nós e nós dormimos em meio à guerra. Nós dormimos no meio da batalha. Nós ficamos igual Jonas no fundo do barco, sabe? A tempestade dando lambada no barco de um lado e de outro, e o Jonas dormindo. A gente tomando lambada de um lado e de outro espiritualmente e dormindo, sem vigilância. Irmãos, vejam bem como que Satanás tirava esse homem do meio dos que o vigiava e transportava para outros lugares. Ele vai continuar agindo assim. As estratégias dele não mudam, irmão. Ele, da mesma forma que ele fez um homem cair no jardim do Éden, duvidando da palavra de Deus, ele faz hoje. Faz ou não faz? Do mesmo jeito que ele fez Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, olhar para uma mulher com desejo impuro, ele faz nos dias de hoje, não faz? Do mesmo jeito que Salomão desprezou a sabedoria de Deus para se entregar à idolatria, nós não vemos homens que servem ao Senhor se entregando? Então as estratégias do inimigo continuam iguais. Os tempos mudam, mas o inimigo continua o mesmo. Então, irmãos, no caso do texto em questão, nós vemos claramente uma possessão demoníaca. Ele entrava no homem e era nítido ali que aquele homem estava endemoniado. Mas tem momentos que vai ter pessoas endemoniadas do seu e do meu lado e a gente não vai perceber. Vai ter momentos que Satanás vai agir de forma bem discreta, bem discreta. E a palavra de Deus nos deixa isso ilustrado. Vamos juntos aí. Lucas 22, versículo 3 ao 6. Olha aí um endemoniado aí, irmãos, de forma discreta. Lucas 22, versículo 3
ao 6. Estavam reunidos ali, né, na ceia, a última ceia com o Senhor. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Agora, João, capítulo 13, versículo 27 ao 30. É o Judas de novo, viu, irmãos? Mas aqui tem um detalhe interessante. João 13, do 27 ao 30. E olha para vocês verem, irmãos. O endemoniado estava comendo na mesa com o Senhor. Estava sentado do lado do Senhor Jesus. E aí as pessoas falam que o demônio não entra na igreja, né? Que o demônio não entra onde estão ali invocando a presença do Senhor. Olha só, irmãos. Versículo 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Jesus falou: o que você está para fazer, faça depressa. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Irmãos, claramente, alguém tem dúvida que Judas ficou possesso ali? A Bíblia deixa claro, entrou em Judas. Então, nem sempre a gente vai ver uma possessão demoníaca igual a gente vê nos filmes, né, espumando a boca, virando a cabeça, subindo na parede. Pode acontecer essas coisas diferentes? Pode. E acontece, viu, irmãos? Já testemunhei algumas bem tenebrosas, por sinal. Mas, às vezes, quando Satanás entrou em Judas, ele só foi lá e traiu Jesus. Olha só. E nos dias de hoje nós não vemos, lá para o lado do Oriente, pais entregando os filhos à morte por causa de Jesus? Será que não é uma obra satânica agindo ali na vida daquelas pessoas, não? Será que foi só deles mesmos esse intento de entregar o filho à morte? Por causa de Cristo? Entende? Então a gente tem que ficar atento, porque Satanás ele é sagaz demais. Nem sempre ele vai aparecer com aquelas vozes grossas, com a mão fazendo sinalzinho de garra, né? Às vezes ele vai aparecer de forma discreta. Por isso que nós temos que pedir a Deus discernimento espiritual. Por isso que nós temos que pedir a Deus que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais e que o nosso coração esteja atento. Porque vai ter momento, irmãos, que não é para você conversar, não. Vai ter momento que é para você orar e expulsar. Vai ter momento que é caso psicológico mesmo. Mas e aí, como que você vai saber qual que é qual se você não tiver discernimento de espírito? A Bíblia nos estimula a buscar com dedicação o discernimento do Espírito, para que a gente não seja enganado. E o texto continua, versículo 30 a 31. E aqui é impressionante, irmãos. Uma multidão de demônios estava agindo sobre esse homem. Versículo 30 vai nos dizer aí, ó. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. E aqui eu quero chamar a sua atenção, e presta bastante atenção, que às vezes a gente lê esse texto do Gadareno, lê a palavra legião, alguns já sabem que é uma quantidade grande de demônios, mas presta atenção que eu vou trazer de forma detalhada para vocês o que uma legião romana fazia, para vocês entenderem por que Jesus entrevistou esse demônio aqui e perguntou quem que estava ali. Ele respondeu: legião, porque somos muitos. Legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Então pensa, tinha 6.000 demônios dentro desse homem, certo? Na época, nada causava tanto medo e terror como uma legião romana. Era um exército de invasão, crueldade e destruição. Por onde uma legião passava, deixava um rastro de destruição e morte. Aonde uma legião chegava, cidades eram assaltadas,
dominadas e seus habitantes eram levados como escravos. Uma legião era a mais poderosa máquina de guerra do tempo antigo. Estrategicamente organizada, possuía flecheiros, armeiros e guerreiros de ponta, os melhores dali de Roma, e com um poder de destruição descomunal. Assim era o poder diabólico que estava dentro deste pobre homem, transformando sua vida em um verdadeiro inferno. Satanás roubou tudo de precioso que esse homem possuía, irmãos. Satanás roubou sua família, sua liberdade, sua saúde física e mental, sua dignidade, sua paz e a decência. Satanás fez algo tão terrível na vida desse homem, e pensem comigo, se um demônio já é capaz de fazer uma arruaça, imaginem 6.000 demônios agindo na vida de um homem. O que nós lemos aqui no Evangelho é claro que é uma síntese do que esse homem vivia. Imagina na rotina dele, imagina no cotidiano, o que era 6.000 demônios se divertindo com esse pobre homem. Imagina o que eles faziam com a mente desse cara. Imagina o que eles faziam com o corpo desse cara. Imagina a tormenta que esse homem vivia. Irmãos, a agonia que esse homem passava diariamente, sabendo que ele estava nesse estado deplorável, nesse estado acorrentado, nesse estado ali que ele não tinha forças e nem poder para se libertar. Jesus faz essa pergunta para ele, irmãos, não com o intuito de nos incentivar a ficar entrevistando demônios como a gente vê em algumas igrejas por aí, não. A gente não está aqui para ficar entrevistando e saber quem está ali. Se é o demônio A, ou B, ou C, ou quantos que é. Jesus fez essa pergunta, irmãos, para que ficasse explícito o tamanho do poder das trevas que estava agindo na vida daquele homem. Para que os discípulos ali da época, e nós que lemos o texto hoje, tomamos conhecimento do que aconteceu, tenhamos noção do que o nosso inimigo ele é capaz de fazer. O nosso papel é orar e expulsar em nome de Jesus, amém? Mas o inimigo ele é terrível. Imagina, irmãos, 6.000. A gente vê no livro de Jó que Satanás foi diante de Deus e pediu e afrontou a Deus, falando que Jó só amava Deus porque Deus dava coisas para ele. Não fala que foram muitos demônios, fala que foi um. Deus foi lá e deu autorização para ele. Pois bem, pode tocar em tudo que o Jó tem, só não toca na vida dele. Quem aqui lembra da primeira investida de Satanás? O que aconteceu? Perdeu os 10 filhos, perdeu as casas, perdeu os animais, perdeu os empregados, arrebentou com tudo, nenhuma porretada, um demônio apenas. Imagina 6.000, o que é capaz de fazer. Então, irmãos, quando a gente olha para o Gadareno, a gente tem que entender que a situação dele estava pior do que parece, quando a gente lê. Esse homem era um verdadeiro capacho nas mãos do cão. Ele não tinha controle de suas palavras, ele não tinha controle da sua vida, ele não tinha liberdade de viver sua vida, ele vivia preso em algemas invisíveis. Ele vivia acorrentado, com mãos, pés e pescoço, de uma forma que os homens ao redor não viam espiritualmente o que estava acontecendo, mas viam fisicamente os danos que lhe eram causados. E é muito triste uma situação dessa, irmãos. Um homem que vivia um desamparo total por parte da sociedade, por parte das pessoas à volta, um desamparo total por parte da igreja, porque certamente algum abençoado da igreja ali sabia da situação e não interviu, não tentou orar, não tentou expulsar. A Bíblia não relata isso, estou conjecturando aqui, ok? E era um homem que, além de ficar à margem da sociedade, era profundamente humilhado e fechado em cadeias diariamente. Olha o que tentaram fazer para ele. Em vez de tentar libertá-lo, eles aprisionavam ele ainda mais. Porque eles pegavam ele e acorrentavam ele para o demônio não levar ele. Em vez de orar e clamar a Deus por libertação, eles tentavam de um meio físico resolver um problema espiritual, o que é algo impossível, é algo que não tem jeito. Se o problema é espiritual, temos que lutar com armas espirituais. Se o problema é físico, lutamos com armas físicas, contando ainda assim com a ajuda espiritual.
porque sem Jesus nada podemos fazer. Mas o texto continua, irmãos, versículo 32 e 33. Nós vemos que esses demônios vão fazer um pedido ao Senhor Jesus e Jesus vai atender. Versículo 32. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vocês já se perguntaram por que Jesus disse sim para os demônios? Já pararam para pensar em algum momento, quando vocês leram ou ouviram esse texto? Jesus podia simplesmente ter expulsado, não é? Te ordeno que saia, vai para o abismo, abandone a vida deste homem. Mas Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Nós vemos que Jesus atende o pedido deles. Vamos pensar juntos em 3 possibilidades? Podem ter muitas outras, mas nós vamos trabalhar só 3. Primeiro, para mostrar que o diabo é um cão na coleira de Deus e ele precisa de permissão para fazer alguma coisa. Então, notem bem, o diabo não saiu enquanto Jesus não falou saia. O diabo não foi para os porcos enquanto Jesus não permitiu. Se Jesus tivesse dito saia, eles teriam que sair e não poderiam entrar nos porcos, porque o Senhor não autorizou. Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Lembra que eu disse no início? Segundo ponto, que Jesus disse sim para eles. Por quê? Para expor ao povo de Gadara e para nós o poder destrutivo de Satanás. 6.000 espíritos imundos entram em 2.000 porcos, e estes se lançam precipício abaixo. Imagina o testemunho para o povo que estava ali naquela época. Nossa, a força espiritual que estava agindo nesse homem tem poder para matar 2.000 porcos de uma vez só. Irmãos, quem aqui já foi em lugar que criam porcos aí sabe que quando o bicho fica assustado, para conter ele é difícil. Ele sai empurrando da cabeçada e sai derrubando o que está pela frente. Seja pessoa, seja porta, ele tenta empurrar. E é terrível. Imagina 2.000 porcos. E o diabo pegou eles como se fosse nada e simplesmente jogou no abismo. Olha o testemunho que isso fez para as pessoas ao redor, para o povo de Gadara. Como esse homem estava sendo atormentado por tantos espíritos assim, a ponto de 2.000 porcos ser lançados, porque eles pediram para o Senhor que deixasse eles entrar nos porcos, o Senhor deixou e eles se lançam precipício abaixo. E o terceiro e último ponto, agora para testemunho para o próprio possesso, para o homem gadareno, para mostrar ao homem que o poder que o oprimia havia sido derrotado e a restauração que Deus estava fazendo era completa. Então, o demônio sai daquele homem. Vamos imaginar a cena, irmãos. O demônio sai daquele homem, entra nos porcos. O homem olha para eles, já com o juízo retomado, já são, já limpinho, e vê eles se lançando precipício abaixo. Sinal de quê? De derrota. Morreu, acabou. Eles não vão me atormentar mais, eles não vão voltar para mim fazer o mal que eles faziam. Imagina o coração desse homem como que encheu de alegria quando ele viu aquilo que foi a tormenta dele por tanto tempo, sendo derrotado, sendo lançado ali. Imagina como esse homem ficou jubiloso ao contemplar isso, irmãos. A obra de Jesus é completa, não é? Ele se preocupa com cada detalhe. Detalhe, às vezes, que se fosse eu e você no lugar dele, a gente não faria. A gente não preocuparia. E aí nós vemos no versículo 34 e 35, a obra restauradora de Jesus, que é completa. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Irmãos, olha que interessante. O homem que ninguém podia domar, o homem que ninguém podia conter, o homem que as correntes não seguravam, que as portas fechadas não detinham, que a guarda não era capaz de manter ele preso ali. Um homem que era
indomável pelas mãos do homem, agora se encontra assentada aos pés de Jesus. Irmãos, eu posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, olha o poder, o maior milagre acontecendo aqui, a salvação do homem. O homem que vivia nu, humilhado, desprezado e vivendo nos sepulcros da morte, agora se encontra vestido, restaurado, acolhido, amado junto aos pés da fonte da vida. Aquele que vivia junto ao campo da morte, agora está sentado nos pés da vida, irmãos. Nos pés do autor da vida. Olha a maravilhosa coisa que aconteceu com esse homem. O homem que talvez, por muitos era tido como louco, ou alguns talvez o vissem realmente como um endemoniado, sem juízo, agora se encontra sentado ao lado do Rei da Glória, em perfeito juízo e totalmente restaurado. Jesus não apenas libertou esse homem espiritualmente, mas Jesus fez uma obra completa na vida dele. Jesus restaurou esse homem fisicamente, Jesus restaurou esse homem espiritualmente, socialmente. Jesus lhe devolveu a paz, a vida, a saúde física e mental. Jesus tornou possível que esse homem voltasse para a sua casa, para a sua família. Jesus reestabeleceu o convívio social desse homem. As pessoas não queriam ficar perto dele, e agora o homem estava ali sentadinho, em perfeito juízo, nos pés do Mestre. Irmãos, a gente fica doido para ver milagre acontecendo, e esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, é a salvação. Esse homem teve todas as áreas da sua vida restaurado. Tudo é transformado, irmãos, tudo. Jesus chegou, ele transforma tudo. Onde havia morte, pranto e dor, passa a ter vida, riso e alegria. Jesus é um nome sobre todo nome. Nele está contido toda a nossa esperança. Nele está contida a salvação. Nele está a libertação. Nele está a vida. Se alguém que nos ouve de casa, ou até mesmo entre nós presentes, não entregou ainda todas as áreas da sua vida ao Senhor Jesus, o momento é hoje, irmãos. O convite que o Senhor está fazendo é hoje. Porque às vezes temos pessoas que não se entregaram em nenhuma área da vida e precisam de reconhecer Jesus como Senhor de sua vida. Mas temos também pessoas que já se entregaram, já reconhecem Jesus como um Salvador, mas não entregam todas as áreas, não confiam todas as áreas da vida a Ele. Como o irmão pregou aqui no domingo, o pastor Luiz, está com a água só no meio da canela ali ainda, não se afundou até perder o controle total e estar totalmente nas mãos do Senhor. Se há alguém que ainda não fez isso, faça, irmãos. A melhor coisa que você vai fazer é tirar as mãos do leme e deixar o barquinho ser conduzido pelo Senhor. Pode até ter tempestade no meio do caminho, mas uma coisa eu te dou certeza, absoluta, sozinho você não vai estar não. Você não vai passar por isso sozinho. O Senhor vai te conduzir até chegar às águas tranquilas. Se o mar estiver revolto, algo Ele está querendo ensinar. Se a luta está difícil, não reclama não, tira aquele momento de aprendizado, porque o Senhor está fortalecendo as musculaturas da sua e da minha alma. Irmãos, Ele não prometeu que seria fácil, Ele prometeu companhia, Ele prometeu que estaria conosco. Amém? Versículo 36 e 37, foi interessante o que Jesus fez ali de permitir que os espíritos entrassem nos porcos, porque agora vai ficar exposto o que está no coração do povo de Gadara. Olha só, versículo 36 e 37. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Irmãos, vejam bem o que estava no coração desse povo. Eles acabam de ver uma grande e maravilhosa manifestação do poder de Deus. Eles viram o maior milagre acontecer.
Porque o maior milagre não é a vida, o nascimento ali da madre e da mãe. O maior milagre é a vida espiritual que nos é dada. É o despertamento. É onde nenhum de nós poderíamos sair, ele foi lá e nos tirou de lá. Eles acabaram de ver um homem dominado por 6.000 espíritos imundos ser liberto. E o que eles fazem com aquele que libertou? Vai embora. A gente não quer você aqui. Você trouxe grande prejuízo financeiro para nós. Você atrapalhou os nossos negócios. Você está causando alvoroço na cidade. O que você fez com a vida desse homem aí não significou nada para nós. Quando Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, ficou exposto que aqueles homens de Gadara eram idólatras, eles amavam o dinheiro, pois os demônios deram grande prejuízo financeiro e por isso eles ficaram irritados. Também demonstra que assim como Satanás olha para o homem e não dá valor nenhum para o homem, aquele povo ali também não estava dando não, porque eles olharam para os porcos com mais valor do que para o homem. A cidade de Gadara, irmãos, para um judeu era considerado um lugar impuro, um lugar que criava-se porcos. E aí Jesus, sendo judeu, vai a uma cidade impura, para se encontrar com um homem impuro, cheio de demônios, que vivia num lugar impuro, que era o cemitério. Jesus purifica o homem, tira ele daquela escravidão que ele vivia, daquela tríplice imundícia, né? De estar dominado pelos demônios, de estar vivendo no meio daquela imundícia ali do cemitério, e da cidade, que era contaminada pela idolatria, e esse homem estava ali. Jesus vem e faz uma obra perfeita, irmãos. Mas olha só, deixa claro que os gadarenos ali só se preocupavam com o material. Eles tinham seus olhos espirituais fechados, e isso é muito triste. Para nós, irmãos, nos dias de hoje, precisamos amar o que Deus ama. Deus não ama coisas, Deus ama pessoas. Tudo isso que está ao redor, as construções lindas, toda a natureza, a obra que Deus fez, vai se desfazer. E Deus vai fazer novo céu e nova terra. Mas nós, seres humanos, não. Ele não escolheu nos destruir. Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu nos restaurar. E é o que Ele nos convida a fazer. Amar almas. Ir atrás de pessoas. E pregar as boas novas para que essas pessoas sejam restauradas também. Assim como o gadareno foi. O mesmo Deus que libertou o gadareno é o Deus que está presente aqui no meio de nós hoje, irmãos. É o Deus que está presente quando você ora na sua casa e clama pela intervenção dEle. É o Deus que está presente nas reuniões de oração aqui da segunda. É o Deus que te acompanha com o trabalho. Nosso Deus é tão maravilhoso que eu posso falar com a Cristiane assim, vai com Deus, e ela fala comigo, fica com Deus. E Ele vai com ela e fica comigo, olha para você ver que Deus top. Irmãos, é maravilhoso demais. Já pensou que nós temos o Senhor do universo nos amando? O Criador de todas as coisas se preocupa com nós? O Autor da vida cuida de nós detalhadamente e diariamente? Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é maravilhoso demais. O gadareno recebeu uma grande bênção do Senhor quando ele recebeu essa visita de Jesus. Em apenas uma visita, irmãos, Jesus mudou a vida do gadareno. Imagina se você convida ele para morar na sua casa e deixa ele fazer habitação ali o tempo todo. Imagina, se uma visita fez esse impacto todo, imagina ele habitando na sua casa todos os dias. No seu coração todos os dias. Algo fantástico vai acontecer, não vai? E ele nos convida a experimentar isso. Partindo para o final, irmãos, versículo 38 e 39, nós vemos que toda pessoa que foi salva se torna um discípulo com a missão de fazer novos discípulos. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Irmãos, o homem que acaba de ser restaurado e teve a graça de conhecer Jesus pessoalmente, né? Carne e osso ali, fica maravilhado com o mestre e logo sente vontade de seguir Jesus.
Porém, vejam bem o que Jesus ordenou para ele, para que ele vá e anuncie tudo o que Deus fez por ele. Irmãos, Deus salvou esse homem que estava numa situação tão complicada. Um homem que viveu como um capacho, que viveu na mão do diabo ali por tanto tempo. Um homem que foi escravo por anos. E ele, ao primeiro encontro que tem com Jesus, ao ser liberto, ao sentir aquele toque, sabe? Aquele manifestar da presença do Senhor. A primeira coisa que lhe veio ao coração foi: quero seguir esse Senhor. Quero seguir esse homem. Esse homem mudou a minha vida, esse homem mudou a minha história. Eu preciso seguir ele. E tem tantas pessoas, irmãos, que experimentam tantas bênçãos vindas das mãos de Deus todos os dias. Experimenta o Senhor se manifestando todos os dias na vida dele e nem mesmo se dispõe a obedecer o Senhor de verdade. Pessoas que poderiam estar testemunhando do Senhor se encontram paradas em sua caminhada. É tempo de despertar. Sinto que cada culto que passa aqui, irmãos, Deus tem chamado a Igreja Batista Logos a avançar. A sairmos do banco, a sairmos das quatro paredes e a irmos lá fora. A fazermos o ide do Senhor lá fora. E não ficar aqui dentro apenas. Aqui somos alimentados para fortalecer, para ir lá fora, alimentar a outros. Aqui já somos discípulos. Agora temos que ir para fora fazer novos discípulos. Amém? É tempo de fazer novos discípulos. Foi para isso que fomos salvos, para proclamarmos as boas novas do reino. E aí, só para refletirmos, irmãos, você tem testemunhado Jesus por onde você tem passado? Todo mundo é um alvo. Você tem aproveitado as oportunidades de testemunhar de Jesus? Note que Jesus falou com o gadareno: vá e conte o que Deus fez por você. E olha o que o texto fala no finalzinho aí, irmãos, do versículo 39. O homem se foi e anunciou na casa dele, no bairro dele, na cidade inteira, o quanto Jesus tinha feito por ele. Está vendo, irmãos? Na cidade inteira. Olha o tamanho de Belo Horizonte, olha o tamanho desse campo missionário, irmãos. Irmão William está ali atrás, ó. Alçar voos aí, em missão com ele. Tem muito campo ao nosso redor e, como o Senhor disse, os campos estão brancos. Precisamos de trabalhadores, não precisamos? E os trabalhadores estão assentados aqui, ó. Estão em casa nos ouvindo, os que não puderam vir. Os trabalhadores estão nos ouvindo de casa. Os trabalhadores somos nós, irmãos, que já fomos arregimentados para o exército do Senhor. Ele nos convoca, Ele nos restaura, Ele nos purifica e Ele nos chama a ir por aí anunciando: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Preparemo-nos para nos encontrar com Ele. Então, irmãos, fechando a nossa pregação no dia de hoje, como podemos aplicar isso ao nosso coração? Quero que vocês memorizem bem esses pontos aqui e apliquem, tá, irmãos? De verdade. Primeiro, lembrem-se que Satanás é capaz de escravizar de muitas formas. Ele oprime, humilha, acorrenta, tira a paz, a sanidade mental e desestabiliza a família. Então não olha para as coisas com olhar natural, não. Tem confusão acontecendo dentro da sua casa? Ora. Está passando humilhação no trabalho? Ora. Está passando dificuldade financeira? Ora. Está passando por luta com um irmãozinho dentro da igreja? Ora, chama ele. Vamos orar, irmãos? Estou vendo que o clima não está legal, está tendo atrito entre nós. Vamos orar? Para que não brote nenhuma raiz de amargura no nosso meio. Segundo ponto, lembre-se que para o diabo as pessoas não têm valor, mas para Deus tem. Então, como que nós temos que olhar para as pessoas? Como o diabo olha ou como Deus olha? Temos que ver valor nas pessoas. Ainda que seja a pessoa que aos olhos da sociedade é a mais desprezada. Temos que valorizar essas pessoas. Terceiro ponto, lembre-se que quem ama o dinheiro, via de regra, não se importa com
pessoas. Então não se iluda, irmãos. A palavra de Deus é clara quando ela diz: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Note que a única coisa que é comparada com o Senhor na Bíblia é o dinheiro, em que Deus põe-se em comparação direta, é o dinheiro. Então não se iluda. Não é pecado trabalhar e conquistar, mas isso não pode ser o Senhor da nossa vida, amém? Temos que ser diferentes, amar pessoas e usar as coisas, e não usar as pessoas e amar as coisas, tá? E por fim, creia que Jesus restaura completamente e o convide a restaurar todas as áreas da sua vida. Irmãos, se Jesus já te libertou, peça a Ele que te livre continuamente das armadilhas de Satanás e se posicione como um discípulo e faça novos discípulos. É para isso que fomos chamados, amém? Que o Senhor nos ajude a cumprir o seu ID e que Ele nos mantenha firmes em sua palavra, irmãos, e que nos salve das mãos do inimigo. Só com o Senhor nós vamos vencer, amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos e te louvamos pela tua santa e gloriosa palavra, Deus. Palavra cortante e penetrante. Palavra capaz de edificar, capaz de salvar, capaz de restaurar e transformar a vida, Senhor. A tua palavra é o meio, é o poder que o Senhor usa para transformar as vidas, Senhor. Onde o Evangelho chega, as mudanças acontecem. Onde o Evangelho chega, Senhor, as pessoas se movem de forma diferente. Onde o conhecimento do Senhor chega, Deus, é impossível que as pessoas continuem vivendo da mesma forma. Deus, manifesta a tua presença na Igreja Batista Logos. Manifesta a tua presença na casa de cada um dos membros, Senhor. Manifesta a tua presença no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Manifesta a tua presença de forma salvífica, Senhor. Liberta cativos, liberta oprimidos, quebra, Senhor, as correntes de Satanás que ainda aprisionam pessoas, liberta das amarras e tira, Senhor, em nome de Jesus, das gaiolas espirituais que Satanás coloca as pessoas. Desperta os teus filhos esparramados sobre toda a face da terra, Senhor. Venha causando dentro do coração deles um ardor, um queimor pela tua palavra e convença o homem do pecado, da justiça e do juízo e atraia ele para perto de ti, Senhor. Pedimos ao Senhor também que proteja cada uma das famílias, Senhor. As famílias têm sido alvo de tantas e tantas investidas de Satanás. As nossas crianças têm sido tão bombardeadas com coisas ruins. Ajuda, Senhor, os pais a proteger os seus filhos e protege de forma espiritual também, porque de forma espiritual só o Senhor pode oferecer cobertura. Nós não somos capazes, mas nos incentiva a orar, Senhor, nos incentiva a buscar o Senhor com fervor e com temor, para que vejamos maravilhas acontecer no nosso meio. O Deus do Antigo Testamento, que parava o sol, que abria o mar, é o mesmo Deus que está presente na igreja nos dias de hoje. Podemos clamar e veremos a glória do Senhor se manifestar. O mesmo Deus que libertou o gadareno pode libertar esse filho que está nas drogas, esse filho que está viciado na bebida, esse marido, Senhor, que não vem para a igreja, que não se converte, essa esposa que tem o coração duro. O Senhor pode transformar histórias, Senhor. O Senhor tem o livro da vida nas suas mãos e o Senhor pode escrever a história de cada um conforme o Senhor desejar. Então pedimos ao Senhor, Deus, gere salvação nas casas, gere transformação, gere quebrantamento e contrição de coração, Deus, e que as famílias se aproximem cada vez mais de Ti. E de modo especial, Deus, quero pedir pelas famílias cristãs que já conhecem o Senhor. Desperta espiritualmente, Senhor. Faz arder de novo aquela chama do início, aquele primeiro amor. Faz arder aquele desejo de Te buscar, Senhor, de fazer o culto doméstico ser avivado, de ver a Tua presença manifestar de forma estrondosa no lar, Senhor. Manifesta, Senhor, dentro de cada um de nós um desejo ardente pela Tua palavra, que venhamos a chorar pelos nossos pecados e a clamar, Senhor, pela Tua presença, que venhamos a ser transformados pelo agir do Teu Espírito Santo, e que
que não sejamos mais o mesmo homem que fomos no passado, a mesma mulher que fomos no passado, Senhor. Que o Senhor faça uma transformação completa em cada vida, em cada família, Deus. Que haja um avivamento no seio da Tua igreja. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.